Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação de resultados trimestrais de 2025 da Infracommerce. Good morning. We'd like to welcome everyone. For those who'd like to follow this call in English, please press the translation button. Meu nome é Bruno Vasquez, diretor financeiro de Relações com Investidores, e conduzirei esse call de resultados juntamente com o nosso CEO global, Mariano Oriolzabala. Antes de avançarmos, gostaria de ressaltar que tanto esse material que norteará nossa conversa como as demonstrações financeiras auditadas já se encontram disponíveis em nosso site de Relações com Investidores. Esta apresentação e as falas da administração podem conter informações prospectivas baseadas em premissas razoáveis e atuais. Contudo, é importante ressaltar que tais declarações não são garantias de eventos futuros. Diversos fatores, incluindo os riscos e incertezas, podem fazer com que as circunstâncias e eventos prospectivos discutidos neste documento não ocorram, e, consequentemente, os resultados futuros da companhia podem diferir significativamente daqueles expressos ou sugeridos nessas declarações prospectivas. Por fim, recomendamos que os indicadores aqui explorados não sejam analisados de forma isolada. Para tanto, por gentileza, consultem as demonstrações financeiras completas armazenadas em nosso site. O segundo semestre representou mais um marco importante na trajetória de transformação da Infracommerce, seja pela apuração de resultado operacional positivo, mensurado pelo EBITDA menos CAPEX e despesas de antecipação de clientes, aluguéis e impairments, seja pela conclusão da tradução do endividamento em instrumentos mandatoriamente conversíveis, adequando assim a estrutura de capital no médio prazo. Iniciamos pela cobertura do resultado financeiro consolidado. Assim como no último trimestre, medimos a performance operacional pelo EBITDA contábil, deduzido dos gastos de aluguéis, dispêndios de CAPEX, tanto tecnológicos quanto estruturais, e acrescentamos os gastos com as despesas de antecipação de recebíveis, refletidas contabilmente como despesas financeiras, neutralizando assim neste indicador as receitas de antecipações contabilizadas em receitas ao longo do ano de 2024. Por fim, excluímos os efeitos de baixa de impairment sem efeito caixa. Desta forma, o EBITDA contábil com estes elementos reflete de forma assertiva e transparente a capacidade de geração de caixa operacional. Todos os cálculos estão detalhadamente demonstrados no release e podem ser diretamente conciliados com as demonstrações financeiras. Dito isto, destacamos o resultado operacional positivo no período de 4,6 milhões de reais no trimestre, reportando pela primeira vez números positivos pelo terceiro trimestre consecutivo e revertendo uma queima de caixa de 103,6 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. No Brasil, redimensionamos a estrutura organizacional, logística, otimizamos sistemas, processos e capturamos ganhos de eficiência e sinergias dentre as operações e áreas geográficas. Como reflexo do exposto, os custos e despesas totais no trimestre, já excluindo o impairment, somaram 187 milhões de reais, com uma redução expressiva de 50% em comparação ao mesmo período do ano anterior, e 6% de redução em comparação ao primeiro trimestre de 2025. A rentabilização de clientes está evidenciada no ganho de margem bruta de 6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2024, excluindo os efeitos de antecipação, com foco em clientes rentáveis e alinhados com nossa proposta de valor. Estabilizamos a operação do Brasil, revertendo um cenário desafiador de queima de caixa de 146 milhões de reais no acumulado do primeiro semestre do ano passado. Já nas operações nos demais países da América Latina, seguimos a trajetória de rentabilização da operação em mercados importantes, capturando as eficiências da escala pós-consolidação das aquisições ao longo de 2023. Esse fato está demonstrado no resultado operacional positivo no semestre, de 7,5 milhões de reais, com melhora de 21 milhões de reais versus o mesmo período de 2024. O resultado líquido consolidado do exercício é amplamente impactado pelas despesas financeiras, que em grande parte serão objeto de capitalização, e de depreciação e amortização de investimentos passados. A redução em CAPEX evidencia a visão desta administração em investimentos estritamente necessários e rentáveis em consonância com a agenda de transformação.
A análise de liquidez da companhia está intrinsecamente associada ao plano de reestruturação dos passivos. Atualmente, a companhia conta com 865 milhões de reais de instrumentos financeiros reconhecidos no passivo, que serão liquidados através de aumento de capital no curso dos respectivos instrumentos, em até 5 anos. Logo, o endividamento líquido ajustado, excluindo os saldos dos instrumentos financeiros que não terão efeito caixa na sua liquidação, é positivo em 29 milhões de reais, o que significa que o saldo de caixa de 101 milhões de reais ao final do segundo trimestre de 2025 excede os passivos financeiros que terão efeito caixa em 29 milhões, trazendo maior clareza aos futuros indicadores de liquidez da companhia pós-capitalização dos passivos conversíveis. Já o saldo de patrimônio líquido, ora reportado, em saldo negativo de 201 milhões de reais, torna-se-á restabelecido uma vez que tais instrumentos conversíveis venham a ser efetivamente convertidos em capital. A administração da companhia empenhou todos os seus esforços para repactuar e reestruturar suas principais dívidas, analisando contínua e diligentemente a estrutura mais adequada para o saneamento da situação financeira, sempre no melhor interesse da companhia. Boa tarde, obrigado por nos acompañarem. Nos últimos 9 meses de gestão, ejecutamos cerca de 75% de nosso plano de transformação. O objetivo foi simples e constantes: organizar a empresa e elevar a consistência operacional em toda a região. O que mudou nesse período? Simplificamos o portfólio e a forma de operar. Priorizamos contratos y canales que generan valor, removemos atritos en procesos críticos y reforzamos la disciplina de custos. Como resultado, la operación está estabilizada, con indicadores de servicio más previsibles, mayor productividad, incluyendo automatización de centros de distribución y una coordinación regional que trabaja con padrões comunes. No tema de tecnología, en alianza con Google, nuestra iniciativa de inteligencia artificial ya está generando impacto operacional mensurable. Estamos focados en optimizar a eficiencia y a calidad del servicio, priorizando proyectos con retornos tangibles y escalabilidad. Este modelo AI First, orientado a automatización y a ejecución concreta, lo que veníamos comunicando. Do punto de vista financiero, mantenemos una alocación prudente de capital, cuidando de caixa y organización de pasivos, o que garante previsibilidad a gestão. No ámbito comercial, focamos na disciplina en procesos y contratos, priorizando a qualidade da receita sobre o volumen. Nosso esforço en fechar nuevos clientes con contratos sólidos de mediano plazo sustentan un crecimiento disciplinado y elevan a previsibilidad das receitas. Entramos no segundo semestre para concluir uma última etapa do plano. Vamos a otimizar a carteira de clientes e operações, consolidar processos com tecnologia própria e escalar os casos de AI que já demonstraram sucesso. Este fechamento operacional nos posiciona como um padrão único de serviço e custos para 2026 e com uma visão clara de investimento em inovação. Nosso propósito é conectar marcas com as vidas e fazer isso simples. Nada disso seria possível sem nossos times, aos que sustentaram os momentos mais exigentes e aos que chegaram com novas perspectivas. Obrigado. O talento que muda a forma de fazer as coisas é o nosso principal ativo. Aos nossos clientes, pela confiança, e aos nossos investidores pelo acompanhamento e pelo diálogo construtivo. Seguimos com austeridade no discurso e rigor na execução. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Com isso, iniciamos a sessão de perguntas e respostas. Temos uma primeira pergunta vinda do senhor Marcel Gelassic, que será lida. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo trabalho da administração,
principalmente com relação à conclusão do plano de reestruturação. A companhia vem apresentando bons indicadores de eficiência operacional, entretanto, o volume de receitas vem reduzindo. Nesse sentido, por gentileza, gostaria que a administração comentasse sobre a continuidade operacional e a perspectiva de aumento das receitas. Obrigado. Bom dia a todos. Muito boa tarde, perdão. Já a gente está boa tarde a todos. A gente vem trabalhando, como falei, em optimizar os contratos que eram ruins para a companhia. Nosso foco está em uma companhia com um margem operacional positivo em cada um dos contratos que a gente tem em execução. Nosso foco desde o início de nossa gestão, faz 9 meses, ha sido rentabilizar a operação do Brasil e a gente está chegando nesse patamar já agora. Então, a gente agora tem um novo desafio, que é voltar ao mercado para adquirir novos contratos e melhores para a gente voltar à senda do crescimento. Hoje, nossa operação está muito sólida, já com, como a gente falou, com 3 exercícios de resultado positivo e continuamos nessa senda. Temos mais uma pergunta vinda do senhor Clayton Turrin. É possível estimar a partir de quando a operação do Brasil pode ser lucrativa? Boa tarde, Clayton. A operação no Brasil ela iniciou um processo de reestruturação operacional no segundo semestre do ano passado, né? E de uma forma muito rápida se estabilizou operacionalmente. E essa era a grande primeira missão da administração: estabilizar a queima de caixa, retomar os indicadores operacionais, executar a nossa proposta de aproximar as nossas marcas aos consumidores com indicadores operacionais e de qualidade compatíveis com as grandes práticas de mercado, e essa etapa ela foi feita. Quando a gente analisa o resultado do segundo trimestre do ano de 2025, a companhia reporta ao mercado um prejuízo aproximado de 61 milhões de reais, onde a gente pode ver que ele é amplamente direcionado por 43 milhões de reais de despesas financeiras atribuídas aos instrumentos que serão mandatoriamente conversíveis e depreciação e amortização na casa de 19 milhões de reais de investimentos executados no passado, né? Dito isto, pode-se se interpretar de uma forma muito objetiva e transparente nos números, né, que excluindo-se o efeito da despesa financeira que não se materializar com efeito caixa e a depreciação e amortização de investimentos anteriores, que a companhia está amplamente estabilizada, né? Agora, como o Mariano comentou na pergunta anterior, estamos prontos para, através da nossa escala e do nosso expertise, alavancar os negócios das nossas marcas e futuras marcas no ambiente digital. Nós temos algumas perguntas com o mesmo conteúdo aqui a respeito de atualizações acerca das situações de marketplaces Banco do Brasil e Caixa Econômica e sobre o avanço do contrato com os Correios também. Obrigado pela pergunta. A companhia ela tem como política não passar guidance individual de contratos, a não ser que eles sejam relevantes o suficientes no momento para interferirem na avaliação econômica da companhia.
Esses 3 contratos são contratos importantes que se somam aos outros contratos que nós administramos dentro da companhia. Hoje a gente atende aproximadamente 200 marcas em 9 países na América Latina, e as operações, tanto do Banco do Brasil quanto dos Correios, se somam a esses 200 contratos. A operação do Banco do Brasil, ela começou a escalar no primeiro trimestre do ano, mas sem um resultado individual que merecesse um destaque no nosso release, e a operação do Mais Correios está num estágio ainda mais incipiente. A plataforma ela foi desenvolvida ao longo do primeiro semestre, levada ao público geral agora ao longo do terceiro trimestre, e os primeiros frutos serão apurados no fechamento de setembro e devidamente divulgados ao mercado no nosso próximo call de resultados. Nós recebemos diferentes perguntas com o mesmo teor a respeito das debêntures da companhia e os eventuais impactos nos negócios, nos números, e passo à administração para um comentário a respeito. Muito obrigado pelas diferentes perguntas. Esse é um tema extremamente importante, onde a gente vem comunicando o processo de reestruturação dos passivos financeiros ao longo dos últimos 12 meses, né, com muita transparência e prontidão. No segundo trimestre, nós encerramos um capítulo super importante na história da Infracommerce, com a liquidação e integralização das debêntures conversíveis, né? Desta forma, o passivo bancário, na ordem de 740 milhões de reais, foram traduzidos em instrumentos mandatoriamente conversíveis ao longo do curso desses instrumentos, sendo que o prazo de vencimento dessa debênture é de 5 anos. Então, da data da integralização do final de maio até 5 anos, as debêntures serão mandatoriamente conversíveis, de formas eletivas, a critério dos detentores das debêntures, durante o período, e mandatoriamente o saldo será convertido na data de liquidação da operação, né? Com este movimento, a gente conclui o processo de desalavancagem da companhia. A companhia ela reporta ao final do segundo trimestre um saldo em caixa de 101 milhões de reais, né? E quando a gente olha o endividamento da companhia, o endividamento da companhia que será liquidado com caixa soma-se aproximadamente 73 milhões de reais, de tal sorte que o caixa líquido, não considerando o endividamento, que será mandatoriamente conversível, soma 29 milhões de reais, que é um marco importante, recente, concreto, da transformação do aspecto financeiro da companhia. Lembrando que a nossa reestruturação ela tem 2 pilares: a reestruturação financeira, que está conclusa aqui e demonstrada neste slide, e a reestruturação operacional, que já foi objeto das perguntas anteriores. A parte financeira, ela não interfere, não altera na administração, no posicionamento da Infracommerce no negócio. Pelo contrário, ela fortalece a Infracommerce à medida que ela readequa a sua estrutura de capital, se estabiliza financeiramente, se estabiliza operacionalmente e segue pronta para escalar o negócio digital das marcas que estão com a gente e de futuras novas marcas.
Nossa próxima pergunta vem do senhor José Henrique Miranda. Boa tarde. Foi dito que se fez 75% da reestruturação operacional. Do que se trata os outros 25%? Boa tarde. A gente sigue trabalhando ainda em ajustes de estructuras y de costos de aluguel de oficinas y de centros de distribución, adaptando a operación al nuevo patamar. Esse trabalho vai finalizar no último trimestre do ano. A gente adaptando toda a organização do Brasil, principalmente a esse novo patamar, e começando um ano 2026 já com tudo fechado. Esse é o nosso trabalho que a gente já havia planejado e estamos executando dentro do que a gente tinha previsto. Ainda quedan muitas coisas para fazer de tecnologia, que a gente está obteniendo sinergias da unificação da operação em toda a América Latina. E esses resultados vão ser muito mais visíveis no ano 2026. Nós temos algumas perguntas de teor parecido, todas a respeito de números prospectivos e eventuais guidances para lucros e receitas para os próximos trimestres. Eu passo ao comentário da administração. Obrigado pelas perguntas nesse sentido. Basicamente, eu reforço aqui que a companhia, neste momento, ela opta por não dar guidances financeiros ao mercado, seja em relação à rentabilidade, lucro líquido, velocidade de conversão da debênture ou crescimento da receita de uma forma quantitativa. Mas eu aproveito a pergunta para reafirmar a nossa disciplina na execução da jornada de transformação, na nossa austeridade, na avaliação de todos os investimentos, no fato de estarmos preparados para apoiar os nossos atuais clientes e novas marcas no crescimento no canal digital, e na conclusão do processo de reestruturação, como comentou Mariano na pergunta anterior, finalizando essa etapa de otimização das despesas e das operações nos diversos países em que atuamos. Não havendo novas perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e eu retorno a palavra à administração para os comentários finais. Muito obrigado a todos por nos acompanharem nessa tarde de hoje. Um agradecimento especial aos poucos mais de 2.000 infras que apoiam essa transformação. Todos aqui estamos muito energizados em fazer parte dessa nova jornada dessa bela companhia, que tem uma missão especial dentro da nossa sociedade. Essa missão ela ficou evidenciada, ainda mais evidenciada no momento da pandemia, mas que é aproximar diferentes marcas, diferentes segmentos, a diferentes consumidores nos novos países que atuamos. Obrigado.